Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, que já estou com vocês aí alguns módulos, né? Vou dar continuidade ao nosso projeto, que é ajudar vocês na resolução dos PETs, os planos de ensino tutorado, que foi disponibilizado para você pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Bom, já viemos em uma longa caminhada, trabalhamos sobre vários assuntos e na aula de hoje, galera, nós vamos trabalhar com um tema muito pertinente para você que vai fazer vestibulares seriados, para você que vai fazer Enem, porque falaremos hoje sobre o comércio brasileiro e a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. Ou seja, galera, vamos falar como que o Brasil se torna, né, uma potência. Apesar que já éramos uma economia agroexportadora, nós vamos falar de uma riqueza muito sólida na economia. Século XIX, vamos falar sobre a questão do café. Vamos lá? Vamos começar a trabalhar, mas antes de começar a trabalhar, para quem já conhece fica fácil, mas para quem está chegando, eu, professor Matheus, você está vendo aí em cima, faço parte de um projeto maior, um projeto conhecido como Escola Online. E para quem não conhece, vem comigo conhecer. O projeto Escola Online, onde a minha disciplina, a História Online, está inserida, galera, é um projeto onde você vai encontrar várias disciplinas nas mais variadas mídias sociais. Você vai encontrar a Escola Online no Facebook, no Instagram, no Twitter e, claro, aqui no YouTube, onde você está me assistindo e você que ainda não se inscreveu, vai lá, aproveita, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque como você tem acompanhado, semanalmente tem acontecido coisas muito boas no canal. O número de inscritos vem aumentando, as disciplinas ofertadas são maiores e além dos PETs, você encontrará vários outros conteúdos. Então agora você que já está aclimatado com o nosso projeto, vamos lá falar sobre o conteúdo. Mas antes, para não perder o hábito, vamos rodar aquela nossa vinhetinha? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar do que interessa, beleza? Vamos lá, moçada? Bom, o que está pedindo aqui? A segunda metade do século XIX. Ou seja, galera, começamos a falar aqui a partir dos anos de 1850. Vejam vocês, estamos no segundo reinado brasileiro e a gente começa a entender a chegada de um produto que vai mudar a cara do Brasil. A partir da década de 1830, o comércio brasileiro começou a se expandir, com a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. Já em 1850, os Estados Unidos haviam se tornado um considerável importador de produtos brasileiros, quase tão importante quanto a Inglaterra, apesar de esta continuar a ser o principal exportador para o Brasil. Então o Brasil nessa época depende do mercado externo, aquela coisa, né? Nós vendíamos matéria-prima, como vimos, né? O café, o açúcar, o ouro, e a gente vai começar a falar do café para comprar produtos industrializados, beleza? Ao longo do século XIX, os termos de troca melhoraram para o Brasil. Os preços das exportações aumentaram na ordem de 22% entre 1820 e 1860, e os das importações caíram na mesma proporção, o que significou uma melhoria de cerca de 70% nos termos de troca. Então o Brasil dá uma solidificada. Por isso que quando a gente fala dessa época aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo reinado. O segundo reinado comparado ao primeiro, ele é um período de mais de estabilidade. Show de bola? Durante o Império, muito embora a posição do Brasil no comércio internacional houvesse melhorado, o governo brasileiro manteve estreitas relações com a Inglaterra e permaneceu sob o controle da cidade, da City de Londres. Entre 1825 e 1889, o nosso país contraiu, vejam vocês, 17 empréstimos. Então é de longa data que a gente está sempre tendo o quê? Dívida externa, atendendo condições extremamente rigorosas, o que revela a nossa aguda dependência financeira. Então, quando a gente vai avaliar o porquê, galera, vejam, de termos uma dívida externa tão elevada, a gente entende que um dos fatores determinantes, vejam vocês, já vem dessa política de quê? De empréstimos.
Show de bola? Tá? A economia cafeeira. Beleza. O café é originário da região de Caf, da Abissínia, atual Etiópia. Então vejam vocês, o café não é um produto nacional, ele é um produto trazido da África para cá, tá? Ele é originário da África. E foi levado para a Europa pela primeira vez pelos comerciantes venezianos. No século XVIII, o café já era um produto de ampla demanda no mercado europeu, sendo abastecido pela produção haitiana. Lembra o Haiti, a antiga colônia francesa de São Domingos, uma região que durante muito tempo, tá, forneceu, então quer dizer, a antiga colônia francesa que fornecia café para o mercado europeu. As primeiras sementes de café chegaram ao Brasil em 1727. Então vejam, o café ainda chega no Brasil no século XVIII, ok? Pelas mãos do sargento-mor Francisco de Melo Palheta, presenteadas pela esposa do governador de Caena, capital da Guiana Francesa, próxima do Haiti. O sargento-mor, morador do Pará, inaugurou as plantações daquela região, mas eram cultivos de fundo de quintal para o consumo doméstico. Mudas de café também foram transferidas de Goa, no caso da Índia, para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, inicialmente o café chega produzido de forma que bem fundo de quintal mesmo. Show de bola? Por volta de 1780, o café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil. Então, olha só, galera, finalzinho do século XVIII, repito, presta atenção nisso aqui. O café começou a ser produzido em escala comercial. O que é isso, galera? Ele passa a ser produzido para atender a demanda de mercado. Por quê? Isso aconteceu em razão do aumento da demanda de café, muita gente procurando o café, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e óbvio, quanto mais se procura, obviamente, melhor serão os preços, então vai haver um aumento. Então, olha só, aumento da procura, tá? É um fator determinante para a gente começar a entender, que consequentemente vai gerar o quê? O aumento dos preços. Beleza? Então vamos lá. As grandes plantações de café surgiram no Rio de Janeiro, que apresentavam as condições geológicas e climáticas ideais para o cultivo do produto. Sobre o capital investido da produção cafeeira, então olha só, então você começa a produzir no Rio, tá? Região inicial onde se começa. Agora, de onde vem esse capital? De onde vem esse dinheiro para se investir no café? Então, o capital investido na produção cafeeira há várias versões. Alguns economistas afirmam que ele veio de comerciantes do Rio de Janeiro. Então, olha só, uma primeira versão fala que vem de comerciantes do Rio de Janeiro, que tinham dinheiro de onde? Porque vendiam gêneros de animais, claro, alimentos e animais, produzidos no sul de Minas. Eles compravam no sul e vendiam. Então, foram esses os primeiros investidores. Alguns historiadores defendem que as maiores fortunas provinham de proprietários de mineração decadente. Então, quando o ouro entrou em decadência, aqueles mineradores pegaram o que sobrou e investiram no cultivo de café. Inclusive, que os primeiros cafeicultores eram lavradores pobres, que não tinham lá o que, galera? Muito sonho, e começaram o quê? A investir e acabaram se surpreendendo com o lucro. Agora, existe também uma outra via que diz o seguinte: outras pesquisas falam que o café, o dinheiro do café, dos grandes cafeicultores, eram negociantes dos mais variados portes. Então, quer dizer, não necessariamente tem que ser o comerciante do Rio, tem que ser o que, galera? Um minerador decadente ou então um pequeno produtor que arrisca, mas pode vir de vários setores, inclusive, presta muita atenção aqui, que o dinheiro podia vir do que, galera? Do tráfico negreiro. Mas o fato é que esse capital começa a dar resultado. Show de bola? Então vamos lá, galera. No final do século XVIII, a cidade do Rio de Janeiro transformou-se em um imenso cafezal. As plantações de café cobriram os morros da Gávea, Corcovado, Tijuca e áreas vizinhas. Com o aumento da demanda do mercado internacional, ou seja, mais e mais procura, os cafeeiros foram expandindo para o Vale do Paraíba, que dominou a economia cafeeira até os anos de 1850, responsável por quase 80% do café exportado. No Vale do Paraíba, então olha só, tá? A primeira grande região produtora de café, ela é o Vale do Paraíba. Região, para a galera que conhece, moçada, aquela região ali que vai o quê? Que vai ser banhada pelo Rio Paraíba do Sul. Né? Você pega Três Rios, você pega Paraíba do Sul, Valença, Vassouras, tá? Então, olha só, no Vale do Paraíba,
Então, presta atenção nisso aqui. Deixa eu ver se a galera consegue acompanhar. Então, vejam vocês, tá? Então, você vai estar ali até 1850, quando então nós tivemos o quê? As grandes fazendas no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, as fazendas de café seguiam o modelo típico do plantation. Lembra que a gente falou? O que é o plantation, galera? Baseado em 3 pilares. Um só produto, a monocultura, plantada em grandes quantidades de terra, utilizando mão de obra escrava. As técnicas de produção nas fazendas cafeeiras eram predatórias. Então era aquela coisa tradicional, aquela coisa colonial, com técnicas muito rudimentares como desmatamento, queimada do solo e má distribuição dos pés de café. Em razão dessa prática predatória, o solo rapidamente se esgotava, diminuindo o tempo de vida dos pés de café. Dessa forma, o café, que é uma planta permanente, assumia um caráter itinerante, sempre mudando de local em busca de terras virgens. Então vejam vocês, você vai ver que o primeiro lugar a se plantar o café foi a região do Vale do Paraíba. E depois a gente vai ver que pós 1850 nós teremos o café plantado no Oeste Paulista. No finalzinho eu vou fazer um quadrinho comparando. Mas vejam, primeira região, Vale do Paraíba, região entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Show de bola, galera? Então vamos lá. Apesar das técnicas de produção rudimentares utilizadas na fazenda do Vale do Paraíba, essa região tornou-se a mais rica e importante do país. Ali se formaram fortunas imensas. Os fazendeiros mais ricos, defensores do regime monárquico e do Estatuto da Escravidão, ficaram conhecidos como os Barões de Café. Várias novelas da Globo já falaram disso, os Barões de Café, os grandes cafeicultores. Perfeito? Em 1870, a decadência do Vale do Paraíba já era visível. A exploração predatória do solo levou a região rapidamente ao declínio. Em 1850, as plantações já se estendiam em direção ao oeste da província de São Paulo e até Campinas. Então vejam o que eu falei, galera. Olha só, no oeste paulista, a economia cafeeira encontrou as condições ideais para a sua expansão. Terras mais férteis, a famosa terra roxa, né, que a gente conhece lá no Nordeste como os nativos chamavam de massapê, e um relevo mais regular. Então repara, eu começo no Vale do Paraíba e me dirijo, galera, vejam vocês, para a região do Oeste Paulista. E aí você vai pegar ali, por exemplo, né, a região de Aparecida, onde você tem a Aparecida do Norte, né, Cachoeira Paulista, mas você vê que há um projeto mais o que? Mais articulado. Mas vamos lá, falamos sobre a ideia do café no início. Então vamos lá, responda. Por qual razão, a partir de 1780, o café começou a ser produzido em escala comercial no Brasil? Porque, galera, até 1780, como é que eu produzo o café? O café de forma rudimentar, né? Igual você ter uma hortinha em casa, mas a partir de 1780, o café é produzido em larga escala. Por quê? Galera, é só você lembrar o que a gente viu aqui, ó. Vou voltar para facilitar o seu entendimento. Olha lá, tá? Olha a nossa pergunta aqui, ó. Por volta de 1780, o que aconteceu? Aumentou-se a procura internacional, consequentemente houve o que, galera? O aumento dos preços. Então essa questãozinha é bem fácil, tá? Ela é bem tranquila, como eu acho que as outras que a gente tem feito. Então vamos lá, tá? Por qual razão? Gente, muito fácil. A gente percebeu no texto que houve uma demanda, um aumento da demanda. O que aconteceu? Aumentou a procura. Estados Unidos e Europa começaram a consumir mais café. E aí o que rola? Como eles consomem mais, alguém vai ter que fornecer. O Brasil, então, resolve investir certeiramente na produção do café, que além de estar tendo uma maior demanda, pela essa maior procura, está tendo o quê? Alta do preço. Então, quanto mais caro se vende o café, maior é o lucro do produtor. Então, tá lá, galera. Como podemos perceber, o aumento da demanda internacional, em especial Europa e Estados Unidos, que consomem cada vez mais o produto, gera uma alta do seu preço. Com isso, galera, faz com que o café comece a ser produzido em escala comercial no Brasil. Bem tranquila essa, né? Tá? É só a gente acompanhar o raciocínio que a gente não erra. Show de bola? Vamos ver o que, galera? Letra B. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? O texto fala isso. Galera, a gente pode pensar o seguinte. Ele destaca algumas questões. Primeiro, ele vai falar que o capital ele pode ser vindo o quê? Dos comerciantes fluminenses, que na verdade compravam o quê? Animais e gêneros agrícolas e vendiam. Alguns defendem que pode vir de quê? Mineradores falidos, que de certa forma é o seguinte, enxergaram que era hora de investir em outro ramo, até mesmo de alguns pequenos produtores que apostaram no café,
E tem uma corrente historiográfica que fala que não. O dinheiro do café pode vir das mais variadas áreas, inclusive do tráfico negreiro. Então, é o que eu falei, você tem várias correntes que defendem ideias. Então, como a gente vê aqui, existe uma divergência sobre a origem do capital investido no café. Então, alguns falam que pode ter vindo, olha lá, né? Como a gente falou aqui, primeiro, perfeito? Comerciantes fluminenses que tinham dinheiro da venda de alimentos e animais. Lembra, no sul de Minas e ganhavam grana. Existe uma outra que o dinheiro foi originário de quê, galera? De mineradores decadentes ou de pequenos lavradores, que acabaram investindo e acabaram fazendo fortuna. E há uma terceira teoria que ele vinha de vários setores, inclusive o dinheiro vindo do tráfico de escravos. Então, galera, o fato é que o café vai arrecadar grana e vai ser um produto que vai dar muito certo. Show de bola? Dando para acompanhar? Então vamos lá. Letra C. Explique a produção de café no final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. Bom, galera, é só você pensar o seguinte. Produção de café, final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. Gente, o que a gente viu? O Vale do Paraíba foi onde começou, né? De forma rudimentar. Então, a primeira coisinha básica, você vai lembrar que o café ali ele foi produzido sob o esquema do plantation, aquele modelo colonial. O que é o plantation mesmo? Você vai pegar um só produto, o café, plantar em grandes quantidades de terra, a ideia do latifúndio, tá? Utilizando mão de obra escrava. Até aí, beleza. Outra coisinha, além de você ter aqueles barões de café, tá? Ter aquela mentalidade colonial, utilizavam técnicas muito rudimentares, lembra? Queimada do solo. Então, tudo isso faz com que o café ali não fique muito tempo. Então, como sugestão, vejam vocês. A produção do café no Vale do Paraíba segue o modelo tradicional do plantation. Então, primeira coisinha, modelão tradicional. Produção pautada no cultivo de um só produto, monocultura, em grandes porções de terra, latifúndios, com a utilização de mão de obra escrava, desenvolvida de forma predatória do solo. O que é isso? Através de desmatamento e queimadas. E com a má distribuição dos pés de café. Então, quer dizer, eu desmato, eu faço queimada, eu não faço um projeto. E o café, que é um produto fixo, ele começa a ser levado. Então, isso faz com que o café dê um lucro, mas poderia ter durado um pouco mais se houvesse um pouco mais de quê? De mentalidade dos barões de café. Porque enxergavam que o que vinha fácil poderia vir mais fácil. Show de bola? Então, galera, a gente encerra aqui a nossa primeira partezinha, tá? E daqui a pouco a gente faz mais um videozinho falando sobre a segunda parte, ok? Até aí, galera. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero vocês daqui a pouquinho. Grande abraço. Tchau, tchau.